students from 9th grade. I'm Lucas, English teacher again. It's a pleasure to stay here. And now we have our English class with the new subject. Let's start. Olá, queridos alunos. Aqui é o Lucas, o professor de inglês novamente. É um prazer estar com vocês em mais uma aula com um novo conteúdo. Um novo conteúdo, certo? E aí, vamos começar? O conteúdo da nossa aula de hoje, do 9º ano, é referente a Jobs and Occupations. Jobs and Occupation. Que tem uma mesma significação, certo? São os trabalhos, as ocupações que as pessoas desenvolvem em sociedade, né? E aí a gente tem, so there are different jobs and occupation in our society, in our way social. No nosso meio social, na sociedade, nós temos diferentes cargos, diferentes profissões. Existem, né? Diferentes cargos, diferentes profissões, diferentes ocupações. Temos teacher, que é o professor, the male job and occupation, relevant, uma profissão importante, né? Teacher, que forma todas as outras. Então, teachers teaches English, teachers teaches math, teachers teaches Portuguese, or science, history, geography. Então, o professor, ele ensina inglês, português, então, várias disciplinas, né? Dependendo da formação dele. Dentist, que é o dentista, dentist builds smiles. Então, dentist, que é o dentista que constrói sorrisos, que promove sorrisos, né? Faz com que os pacientes tenham sorrisos renovados. Driver, que significa motorista. Driver works transporting people. Driver works. Então, driver, motorista. O motorista trabalha transportando pessoas. Então, driver works transporting people. Doctor, que é o médico ou a médica. Essa mesma palavra, assim como teacher, dentist, driver, pode ser utilizada para se referir a homem e a mulher, certo? Então, doctor, o médico, a médica. Doctor takes care of the patients. Doctor takes care of the patients. Então, o doutor cuida dos pacientes, ok? Mailman or postman, que é o carteiro. For example, the postman delivers our correspondences. Então, o carteiro, né, chamado carteiro, ele entrega as nossas correspondências. Então, delivers our correspondences. Police office, que é o policial. Police office is responsible for the security. Então, o policial é responsável, for example, pela segurança. Police office in English. Police officer. Baker, que significa padeiro. Então, the baker prepared the breads. Baker prepared o quê? What? Os pães. It's okay? Waiter or waitress. Nós temos duas palavras para se referir ao garçom, garçonete, né? Mas aí com uma diferença de gênero. O waiter para garçom e o waitress para garçonete. Waitress. Então, waitress delivers the food. O garçom, for example, entrega a comida, né? Leva a comida. Construction worker, que é o trabalhador da construção. Construction work. For example, construction work builds houses. Então, o trabalhador da construção, o pedreiro, né, ele constrói casas. Então, ele constrói esses imóveis, perdão. Nurse, que significa enfermeiro, enfermeira. For example, nurse works at the hospital. Nurse works at the hospital. A enfermeira trabalha no hospital. We have chef or cook.
As duas palavras, apesar de serem distintas, têm o mesmo significado. O cozinheiro, a cozinheira. Então, poderíamos utilizar dentro do contexto em inglês, chef and the cook. Cooker made a delicious cake. Então, o cozinheiro, a cozinheira prepara, faz um bolo saboroso, gostoso. Fireman or fireman, fireman or fireman, que é o bombeiro. Fireman put out the fire. Então, o bombeiro, ele apaga o fogo, né? Ele elimina esse fogo. Put out the fire. Singer, que significa cantor, cantora. Então, in Brazil, we have excellent singers. So many singers. Então, singer, que é cantor ou cantora. E no Brasil, no nosso país, in our country, we have excellent singers. No Brasil, nós temos excelentes cantores. Painter, que é o pintor. My house was painted by an excellent painter. An excellent painter. Então, minha casa, for example, minha casa foi pintada por um excelente pintor. Painter or a painter, certo? Domestic work, another occupation, que é a trabalhadora ou o trabalhador doméstico, certo? For example, the domestic worker works a lot of. Então, o trabalhador doméstico trabalha muito, porque sempre tem algo para fazer, não é isso? Student, que significa estudante. Então, for example, you were a good student. It's necessary to be a good student. Então, student, que significa estudante. Mechanic, que significa mecânico. For example, that is mechanic is great. Mechanic's great. Então, o mecânico é ótimo, o mecânico trabalha bem, tem um bom trabalho, desenvolve. Mechanic repair and take the cars. Então, o mecânico, ele trabalha com carros, o mecânico, ele conserta carros. Engineer, que é o engenheiro, a engenheira, então não tem uma distinção de gênero nessa palavra, engineer. Engineer is careful in construction. Então, engineer is careful, o engenheiro está cuidando da construção, né? Receptionist, que é a recepcionista. Receptionist serves customers. Então, a recepcionista, ela atende os clientes. E lawyer, por fim, lawyer, que significa advogado. Então, the lawyer knows the laws. Então, o advogado, geralmente, né, esse profissional, conhece the laws, que são as leis. Então, the lawyer knows the laws. Hairstylists or hairdressers. Então, nós temos duas palavras, hairstylist and hairdresser, para se referir a cabeleireiro ou cabeleireira, certo? São duas palavras. For example, the hairdressers cuts the hair. Então, the hairdressers cuts the hair. O cabeleireiro, a cabeleireira, corta o cabelo. Temos também actor and actress. Actor, nesse caso a gente já tem uma diferença de gênero com duas palavras para o gênero adequado. Então, actor, que é o para ator, e actress, para atriz. For example, Fernanda Montenegro is a great Brazilian actress. E como exemplo a gente tem que Fernanda Montenegro, que é uma grande, né, atriz brasileira, que é referência aí, né, para o nosso teatro. E, por fim, a gente tem secretary. Secretário, secretária. The secretary is very polite. Secretary is very polite. Então, a secretária é muito educada. E aí há essa necessidade, né? Secretary to be the polite. Activity, jobs and occupations.
Então, nossa atividade referente às profissões, às ocupações. No primeiro pede, mark with an X the professionals who take care of our health. Então, mark with an X the professional who take care of our health. Marque com X as profissões, os profissionais que cuidam da nossa saúde. Então, só aqueles que são responsáveis for the health, for our health. No primeiro nós temos cook and chef. Então, a gente sabe que esse tipo de profissional não é responsável por cuidar da saúde de ninguém, né? Ele prepare the food, ele prepara os alimentos. Dentist. O dentist, que é o dentista, está relacionado à área da saúde, então poderíamos marcar with the X, marcar com X. The doctor, awesome, the doctor is the professional, it's the occupation that be key to caring on our health. Então, é um profissional que cuida da nossa saúde, poderíamos marcar. Construction work, no. Não é um profissional da área da saúde. And driver, no. O motorista também não é responsável por cuidar da nossa saúde. Vocês podem ir anotando tudo no caderno, certo? Os nomes. Aí tá number 3, perdão, mas seria a questão de número 2. Number 2. Write the name of each occupation in English. Então, tá como 3, mas seria a questão de número 2. Então, na primeira imagem a gente tem uma professora, né? Então, teacher, in English, teacher. I write teacher to this occupation. No outro lado, a gente tem um profissional com a carta. Então, postman. Então, o carteiro, né? Que é o responsável por entregar as cartas. Mais embaixo, a gente tem dentist, que é o dentista, ou a dentista, né? Não tem uma definição, dentist. Temos construction worker, que é o profissional da construção, né? Construção civil. Temos, lá do outro lado, bakery, né? Por fim. Na questão de número 4, que seria a questão 3, a gente tem a questão dos utensílios. E aí, cada um desses utensílios referentes a um profissional. A gente tem this instrument, esse primeiro instrumento aí que é referente ao profissional da construção civil, ao pedreiro. Então, em inglês, quem usaria esse instrumento seria construction work, que é o profissional da construção civil. The book. Who use the book when you will teach? Quem utiliza o livro quando vai ensinar? Então, seria o professor, the teacher. Então, o adequado seria teacher. Pen. Who use the pen? When is the cooker? When is the prepare the foods? Então, quem utiliza a panela, né, para cozinhar? The cooker, the chef, né? Chef, cook. Temos também uma aquarela, o water, que é watercolor, aquarela. E aí, quem utilizaria? Seria o the painter. The painter, que é o pintor, né? Que utiliza as cores aí, faz essa seleção de cores. E por fim, o instrumento, the instrument, é relacionado a um profissional da área da saúde, que nesse caso seria the doctor, relacionado a um profissional, ao médico, certo? Quem utiliza esse instrumento, this instrument, is the doctor, é o médico. It's okay? Então, finalizamos os nossos conteúdos referentes ao 9º ano. Espero ter ajudado vocês. Continue praticando inglês e até a próxima.